Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos começando aí mais uma maratona nesse dia 27, que vai até o dia 6 de fevereiro, com muitos psicólogos, terapeutas, psicanalistas, falando sobre saúde mental. Ai, que delícia! Eu adoro essa bagunça, vocês já sabem, né? Lembrando que hoje a gente vai até umas 10, 9h30, 10 horas, com muito bate-papo. Já recebemos aqui a Priscila Jardim falando sobre autossabotagem. E agora a gente vai falar sobre criança interior com a psicóloga, psicanalista, né? Psicoterapeuta, na verdade. Olha que maravilha! Eu adoro. Ela que já vem fazendo parte aí de várias antologias, e tá no volume 1 de Criança Interior, a Lisa Souza. Olha que lindo! Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o texto dela, sobre a participação na ontologia e, claro, a área de atuação que ela tem hoje, né? Atendimento, entre outras coisas. Deixa eu ver se ela entrou aqui. Ainda não. Enquanto ela não entrou, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Eu vou deixar no link aqui embaixo nos comentários, para vocês se informarem mais e conhecerem esse projeto que a Beatriz Hoffmann está fazendo, está movimentando em prol de um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher, né? Os abusos sofridos por uma mulher. É um projeto transformador. Eles estão arrecadando fundos para trazer, né, para o cinema essa história emocionante de mulheres que sofrem abusos, sejam físicos, sexuais, verbais, enfim, uma conscientização em prol desse assunto. Então, se você quer participar desse projeto, eu vou deixar o link nos comentários para que vocês possam conhecer mais detalhadamente toda essa movimentação que ela está fazendo sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre violência contra a mulher. E a Beatriz, que é roteirista, escritora, CEO da Litera, é uma mulher super engajada, com um trabalho seríssimo dentro do mercado editorial, vem aí para sacudir com esse projeto novo sobre violência contra a mulher, tá bom? Então, nos comentários eu vou deixar todos os links para vocês que quiserem participar desse projeto. Muito bem. Vamos ver se a Lisa entrou. Deixa eu ver aqui. Entrou. Para você. Oi, Olá! tudo bem? Tem alguém aí? Tá me vendo, me ouvindo? Ai, eu acho que minha câmera tá ao contrário. Ai, desvira, achei. Pronto. Agora sim. Tudo bem, Lisa? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo Que bom? coisa boa ter você no projeto. É a primeira vez que você vem aqui, não é? Segunda. É a segunda. Eu escrevi sobre o TDAH também. É verdade. Gente, é muita tanta gente. gente. É verdade. Ela esteve aqui no TDAH e agora ela volta, ó, com Criança Interior. Essa antologia belíssima que a Lisa vem fazendo parte. Lisa, você está me surpreendendo de várias formas. Ah, é? Me conta. Claro, eu acompanho o seu canal, vejo você online, conversando com o pessoal. Eu adoro seu conteúdo, menina.
Olha, que bom. É tão superficial, eu acho, Monique. Na verdade, as redes sociais, tudo ali pode ser até terapêutico, a gente pode dar uns insights, mas não chega nem perto da terapia. É, mas às vezes uma coisinha que você fala naquele ao vivo, naquele vídeo, que trava a chave de uma pessoa que passou ali, como aconteceu comigo outro dia. Eu tava Que vendo, eu falei, bom. ué, que a Lisa, vamos ver o que a Lisa tá falando. E eu escutei você falando, e eu falei, pois é, tenho que mandar mensagem para ela. Aí logo depois você agendou a entrevista. Falei, então a gente vai conversar bastante ao vivo. Muito Querida, bom. só te agradecer mais uma vez por mais uma antologia. Já são quantas aqui no canal? Duas só. Muito bem. O pessoal que não te conheceu da primeira vez, tem muita gente nova chegando no meu Instagram e eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua atuação na área. Você é psicóloga, psicoterapeuta? Qual o teu público-alvo? Hoje é online, presencial? Fala um pouquinho de você. Bom, antes de mais nada, eu que devolvo aí a gratificação. É muito legal ver você fazendo esse trabalho super responsivo, né? Onde você pega várias visões, isso é muito legal, que amplia também a visão dos terapeutas, né? O psicólogo, o psicanalista, a pessoa que trabalha com a saúde mental, ela precisa de várias visões. Por quê? Porque a gente atende vários tipos de pessoas. Então, é importantíssimo, até para o profissional, abrir outras visões, dar outras vertentes. Então, parabéns. Obrigada, Monique, eu que agradeço sempre. Bom, meu nome é Lívia Souza e eu me apaixonei de primeira pela psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise, ela estuda o inconsciente do sujeito, né? Aquilo que a gente guarda e a gente está toda hora usando aquilo que a gente não tem consciência. O que acontece? Eu comecei a atender na pandemia. Como chegava o pessoal em consultório? Tremendo, suando, transpirando, ansiedade, ali na pandemia. E aquilo estava muito insuficiente para mim. Como é que eu ia falar para o sujeito? Olha, então, pensa nisso, né? Eu ia dar mais demanda para uma pessoa que não estava demandada. E aí, então, eu virei de cabeça nas neurociências e aí, hoje, eu sou especialista em diminuir a ansiedade do sujeito. E isso tem dado bastante certo, tanto é que você não me vê nas redes me pedindo, me sigam. Aliás, eu nunca gostei disso, parece meio Jesus, né? Me sigam. As pessoas seguem naturalmente quando se identificam. E eu não consigo clientes pela internet, é o boca a boca. Então, não me preocupo muito com a internet, ela é mais um relaxar, deixa eu pôr isso aqui para fora, sabe? Mas eu sou uma psicoterapeuta onde eu atendo a ansiedade com maestria, eu atendo equilíbrio emocional com maestria. Geralmente as pessoas se confundem, né? O que é equilíbrio emocional? O que é equilíbrio emocional? Em física, a gente costuma dizer que quando a química se equilibra, não acontece nada, morre. Dali não acontece mais nada, né? Então, não é um equilíbrio, na verdade. A gente começa a aprender a fazer homeostase, né? Que é uma onda. Fiquei nervoso, fiquei mais calmo, estou mais tranquilo, mas o ser humano não consegue ficar isso daqui ainda bem, porque senão ele fica estático, ele não aprende, ele não transforma. Às vezes, o que a gente chama de guerra abre ali uma lacuna para outras coisas na nossa vida. Às vezes é preciso fazer guerra, né? Então, todo mundo quer viver em paz.
Mas muita gente sofre. A ansiedade causa isso. O sujeito não consegue, Monique, tomar ação por medo de estar estagnado. Então, essa ideia romantizada de vou ter minhas emoções equilibradas, não. A nossa criança está sempre aparecendo nisso. Né? Então, a gente precisa entender, que as emoções têm que ser tratadas com carinho. E eu estou ficando muito feliz de ver que as pessoas estão percebendo, né? Porque a gente tem ondas. A gente tem ondas. Então, os psicanalistas agora, muitos que eu admiro muito, assim, a psicanálise ela é essencial para descer aí nessa criança, né? Mas eles já estão entendendo que a neurociência está exposta. Porque eu não cuido só do inconsciente, tem o consciente do cara. Tem um corpo que trabalha com essa cabeça, tem um ambiente, né? Tem as coisas externas. Então, eu acho que não é a psicologia que vai mudando o mundo, é o mundo que vai mudando a psicologia. Então, todos convidados, viu? Podem seguir, viu, gente? O arroba dela é psicanalisa.human. Então, Lisa, escreve nos comentários, por favor, o seu arroba. Eu vou trazer para cá. Gente, a Lisa, como ela estava falando, né? Vocês vão ver lá no perfil dela que ela é multiterapeuta contra a ansiedade. A ansiedade, ela tem vários, é uma bola imensa, porque ela tem vários tipos de ansiedade, vários níveis que uma pessoa pode ter uma crise de ansiedade. Isso pode ser momentâneo, isso pode vir através de um trauma, e isso pode ser resultado de coisas lá da infância. Um adulto muito ansioso, com crises que vão desenvolver para crise de pânico, para ansiedade. Isso tem uma raiz lá atrás. Por quê? Nós somos frutos adultos da criança que a gente foi. Tudo começa na infância. Na verdade, tudo começa no útero. É que as pessoas não se atentam a isso. Verdade. Mas tudo começa no útero. E quando a gente vem para essa fase da infância, quando a gente bate o martelo de criança interior, é só a gente ver a quantidade de livros publicados de pessoas anônimas e famosas que falam sobre as suas crianças interiores. Como que resolver os seus problemas com a sua criança abre um mundo positivamente para você. E quanto você ainda não se descobrir e não se resolver com ela, a sua vida parece que estagna. Porque você tem que resolver o problema na raiz. Essa antologia, Criança Interior, um caminho de cura emocional, ela tem 2 volumes. A procura foi tão grande por esse assunto, porque a conscientização de que temos que lidar com os problemas lá da infância, senão a gente não vai ser feliz na fase adulta, veio porque estamos cercados de adultos frustrados, adultos amargurados, adultos problemáticos. É só você olhar para o lado que você pega uma referência de um adulto amargurado, revoltado, complicado. E você se pergunta por que esse fulano está agindo assim? O que está acontecendo? Não faz uma terapia. E as pessoas tendem ainda de ter um tabu de que esse negócio de criança interior é besteira. Nesse livro aqui, a Lisa tem uma participação lindíssima, junto com tantos outros autores, psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, tá vendo? E ela fala justamente porque é tão difícil reconhecer e acolher
a nossa criança interior? Já começa com essa pergunta, né, Lida? Já. Então, é difícil porque ela vai tomando todas as áreas da nossa vida, né? O que a gente precisa entender? Quando a gente fala em criança interior, a gente está ali num título engajado pelo Jung, Carl Jung. E ele leva a coisa um pouco mais espiritualista, né? O Jung, ele tem essa parte mais mística. Mas, em outras, a gente vê com clareza como isso é muito simples. Por quê? Tudo que a gente aprende faz um caminho neural. Vou dar um exemplo. Vamos pegar uma intimidade da Monique aqui, gente. Monique, essa mulher tem uma gaveta de lingerie, calcinha. A sua é a primeira, a segunda, a terceira? Onde você guarda as suas calcinhas? A minha primeira. A primeira, tá bom. Então vamos brincar. Vamos supor que você fale, olha, bom, eu vou chamar alguém para dar uma organizada no meu guarda-roupa. Tem os profissionais, né? E aí ela decide, não, eu vou tirar essas calcinhas da Monique daqui e vou botar na última gaveta. Aqui em cima eu vou colocar só, sei lá, só baby doll, camisola, as calcinhas vão para a última gaveta. Na sua casa, tomar banho, você vai abrir qual gaveta? Eu vou abrir primeiro, não é isso? A primeira, você vai abrir a primeira, você está acostumada. Tem um caminho neural aí, mas calcinhas estão na primeira gaveta. E aí a Monique vai falar, poxa, pô, ficou legal, mas caramba, será que tá bom? Porque o seu cérebro já não vai gostar dessa conversa. Como assim? Isso era prático para mim, né? Eu sabia que isso acontecia dessa maneira. E aí, Monique, o que acontece? Se você decidir deixar, deixa, vamos experimentar. Você vai errar no primeiro dia, você vai abrir a primeira gaveta no primeiro dia, você vai abrir a primeira gaveta no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, lá pelo quinto, sétimo dia, você vai se atentar, não, está lá embaixo. O que é isso? Porque o nosso cérebro, ele faz um caminho neural com o que ele aprende, com o que ele já conhece. E ele demora um tempo para poder trocar essa ideia, essa informação. Agora, você imagina, deixa eu achar uma coisa aqui que já passou em consultório. Imagina você viver, né, 20 anos da sua vida acreditando que é pecado. Se comunicar com um homem que não seja o seu pai é pecado. Quando a pessoa vai te dizer que não é pecado. Você precisa se comunicar com os homens, você aprende, você troca, você trabalha. Só que essa pessoa, ela viveu 20 anos com essa crença, ela tem um caminho neural. Então, ela evita homens, ela não fala com homens, ou seja, entende que a nossa criança interior, ela vai nos dando dispositivo para trabalhar isso, né? Então, eu vou me escondendo, eu vou evitando coisas, eu vou perdendo oportunidades, ou às vezes eu vou dizendo, não gosto. Outro exemplo bem legal que eu gosto de usar, comida japonesa, você gosta? Comida de quê? Japonesa. Eu amo, não é nada. Agora, mas você se lembra da primeira vez que você comeu? Lembro. Como foi? Eu fui com a minha irmã, eu devia ter uns 12 anos. E como foi? E foi ótimo. Ela falou para eu experimentar, que eu ia gostar. E eu experimentei, eu lembro até hoje. O restaurante, os detalhes, tudo. Nunca mais eu parei de comer. Legal. E assim, eu adoro também, mas a minha experiência já foi diferente. Por quê? Porque eu tinha essa ideia de, mas peixe cru? Peixe... Arroz doce, sabe? E aí, quando eu comi, explodiu aquele sabor diferente.
E aí, o que eu fiz? Como eu estava com um grupo de pessoas, e todo mundo gostando muito do que estava comendo, e eu ainda aprendendo a lidar lá com os rachis, aí eu falei, não, vou insistir nisso daqui. E eu não gostei de primeiro, eu insisti. Eu acredito que muitas pessoas insistiram no japonês. O que é isso? É um caminho meu, mudando a crença de que peixe cru você vai ficar doente, que é perigoso, que peixe cru não é gostoso, que esse cheiro não é muito agradável. Então, entendo. Quando o bebê nasce, você acha que o bebê já nasce sabendo alguma coisa ou não? Eu não sei, porque o útero, quando ele escuta a voz da mãe ou do pai, e quando ele nasce, ele escuta a voz da mãe e do pai, ele se acalma, é como se ele reconhecesse que ele está entre os deles ali. É muito engraçado isso. Então, eu acho que desde ali do primeiro momento, ele já sabe que ele vai ser amado ou rejeitado. Pode ser uma Sabe? viagem isso. Mas Ele eu sabe acho mesmo que sabe. porque a mãe libera mais serotonina ou mais cortisol. Então, ele já sabe se o mundo é perigoso para ele ou não, se aquilo é perigoso para ele ou não. Outra coisa que é bem legal da gente pensar, a gente precisa saber como. Como é que a gente aprende? Como é que você aprende? Alguém O tem que bebê, estar ele aprende. ensinando esse exemplo. Hoje nós aprendemos lendo, falando, trotando, mas na verdade a gente só aprende sentindo. Isso vem desde o bebê, né? Desde o bebê. Então, o bebê ele não monta conversas, ele não tem uma linguagem, mas ele sente. Então, ele sente já essa pressão do cortisol, ele sente já quando ele está envolto a serotonina da mãe, quando ele está tranquilo, quando ele não está tranquilo, né? Ele não sente fome, mas ele tem as sensações corpóreas, né? A pele é nosso maior órgão. A gente já explicou, por isso que vai muito para o miticismo lá, eu acredito, em Jung. Por quê? Porque a pele é o maior órgão do nosso corpo, né, Monique? Então, assim, você já deve ter sentido isso. Nossa, me deu um arrepio, uma coisa ruim. Ai, que você fica atrás de mim, esse lugar, né? Essas sensações corpóreas, elas são aprendidas com as sensações, ou seja, é a resposta do corpo ao ambiente, é a resposta do corpo ao que você está pensando, né? E os bebês têm, a gente já nasce com essa sapiência, né? Então, o bebê nosso ali, coitado, imagina, se falar no útero quentinho, você já saía antes apanhando, agora não, ainda bem que o parto ficou bem humanizado, né? Toma agulha no pé, na bunda, na perna, aí bate no Então, bumbum, nas costas. a É uma luz, a mão loucura. gelada, aquelas vozes, ou seja, ele está se distanciando do quê? Da vida. Eu acho que nascer deve ser uma impressão de morte. Deve ser uma impressão de morte. E agora? O que vai acontecer? Né? Tá. Então, Eu a acho que gente é o vem primeiro com aquelas trauma, não é? marcas. É o Não primeiro trauma que entendi. a gente pode dizer, né, Lisa? Eu Nascer. acho que é o primeiro maior trauma, né? Porque já lá a gente sofre alguns traumas. Por exemplo, a mãe toma álcool demais. Esse bebê vai ficar como? Já vai dar uma traumatizada ali, porque está se formando um cérebro, está se formando sensações corpóreas. Se eu anestesio esse bebê, ele já nasce um pouco anestesiado. Ou ele nasce muito grave, né? Então, é muito importante, né? A gente sempre vê a modernidade, e eu que tenho 2 filhos, eu cuidei tanto da minha gravidez, e meu marido falava para mim, pô, vamos sair, o que que tem? Mas para mim é um momento bom, sabe, Monique? E eu vejo os meninos, elas vão no funk, elas fazem isso, elas fazem aquilo e tá tudo bem. Não é o que elas estão fazendo, mas eu acredito que a gente tem ali um momento de dar tranquilidade, isso é bastante importante.
É muito importante. Então, esse bebê sabe, né, Monique? Tá explodindo. E aí a gente tem que pensar em vários aspectos. Esse cérebro se formou, né? A mãe foi amada, a mãe foi cuidada, porque a gravidez é terrível. Seus hormônios ficam ali, gritando, uma ansiedade, né? Medo. A mulher fica com muito medo. Então, se eu não tem um apoio familiar, um apoio do pai dessa criança, a gente já pode perceber que é uma gravidez mais fragilizada, né? E aí, tá, então o bebê nasce, aí a gente vai ver as condições. Quais são essas condições? Essa mãe, ela tem condições de descansar, de amamentar, de cuidar, né? De dar para esse bebê um lugar saudável, né? Como é que essa mãe está chorando porque o pai foi embora ou o pai nunca ficou? Essa mãe está chorando porque ela não tem dinheiro a criar esse filho? Essa mãe está chorando por inúmeras coisas. Ou essa mãe está se drogando, né? Então, esse bebê ele vai aprendendo o que ele vai sentindo. Se está tenso o ambiente, é cortisol. Se está um ambiente tranquilo, é serotonina. E isso dá muitas vantagens para essa criança lá na frente, né? Essa criança vai sair muito antes lá na frente. O leite do peito também, né? Bastante importante, mas com a mãe hoje em dia, que pode ficar mais de 6 meses amamentando. É difícil. Ainda tem isso, né? Uns recomendam, outros não. A mãe dá, a mãe tira. Então, na verdade, Isso. A curto e a longo prazo. eu achei legal você falar isso. Uns recomendam e outros não. O que acontece? É um leite natural. Por que eles recomendam? Porque eles tratam mulheres que estão cheias de atendimento, vitaminas, se alimentam bem, dormem bem, elas têm apoio. Ou seja, esse leite sai como? Forte. Né? Por que eles não recomendam? Porque eles atendem mulheres carentes que trabalham o dia todo, passam estresse, passam nervoso, têm deficiência vitamínica no corpo. Esse leite sai como? A criança chora, passa fome. Ela não recebe todos os nutrientes. Então, o que é importante da gente perceber o leite não faz mal. O leite é super natural, né? Alguns médicos até cortam porque não está saciando essa criança, não está deixando essa criança crescer como deveria. Entende? Que loucura, né, gente? E aí cada hora é uma informação, cada hora é um método novo, e as pessoas vão se atualizando. Dá certo para uns, não dá certo para outros. O negócio é ver como que isso funciona com vocês. Só que, quando a gente fala, e a gente está falando da criança, né? Dessa criança interior que já vem com isso tudo. Olha quanta bagagem antes de um ano que ela já vem armazenando ali naquela cabeça, naquele HD dela que vai expandir ao longo da vida, mas que vai ficar ali intocável, porque ela não vai conseguir lembrar de imediato, mas aquilo vai estar sempre assim, ó, porque é nessa fase, que vai refletir lá no futuro. Pessoas com fobia social não vieram só da pandemia. Pessoas que enfrentam fobia social, o que aconteceu atrás? Será que nem foi assim? Então, está tudo ali naquele HD infantil que vai aparecer na fase adulta. E tem uma coisa aqui no texto da Lida que é muito interessante, que ela fala o seguinte: quando ela recebe o paciente ali na clínica e etc., e ela usa esse termo, né? Criança interior. O paciente geralmente olha com desdém, olha com uma certa repulsa, porque para ele
ele não tem traumas infantis. Aliás, a frase que mais se ouve é: a minha infância foi normal. Os meus pais não eram os melhores, mas eu entendo que fizeram o que podia. Isso a gente escuta de amigos nossos, mas ele insiste em dizer que ele não tem traumas da infância. Se ele já reconhece um cenário meio caótico dentro do desenvolvimento dele, que ele insiste em dizer que já perdoou, e insiste em afirmar que a infância dele não teve trauma, já tem alguma coisa errada aí. Ele não reconhece a própria criança. Aí já tem um ponto a ser tratado. E quantas vezes a gente fala isso pra gente? Ah, que coisa de trauma de infância. Fui a criança mais feliz do mundo. Eu tive tudo. Será, Que gente? besteira, né? Que besteira é essa, né? Exatamente. Acho que deu uma falha aqui. Voltamos? Será que houve realmente essa sofrida emocional, física, verbal? Eu conheço famílias que não se falam, que não se comunicam. A criança vive no meio de adultos que não se comunicam. Sim, se comunicam de maneira muito destrutiva, né, Monique? Muito destrutiva. Então, o que a gente pode perceber nesse ponto, né? Quando o sujeito chega, geralmente ele vem tratar um prejuízo. Como é que a gente sabe que a gente precisa de ajuda? Eu estou prejudicada. O meu comportamento está me prejudicando no meu trabalho. O meu comportamento está me prejudicando nas relações. Ah, perdi a namorada. Ai, eu sempre erro nisso daqui, eu não consigo parar a repetição, né? E aí esse sujeito ele chega, claro, ansioso, nervoso. Então, quando você propõe isso, por isso que a terapia é uma coisa longa, ela tem que ter os tempos dela. E as pessoas pensam, lá na terapia, tá, vou fazer quatro sessões, tá bom. Não, gente, não é macumba, é terapia. Então, o que é isso? É a gente ir com cuidado. Porque para quebrar essas cascas, a gente tem que ir com muito cuidado. E aí que eu adequei a neurociências, que entenda. Quando eu estou ansioso, minha cabeça está o quê? Cheia. Eu estou me sentindo incapaz. Eu estou vulnerável. Aí, como é que eu posso falar para essa pessoa? Olha, vamos tratar da sua criança. Ele não vai nem querer lembrar lá o que aconteceu no infantil. Ai, olha, eu estou resolvido com isso. Não funciona. Então, enquanto você tem essa ansiedade, o que é tratar a ansiedade, gente? Pelo amor de Deus, conversa ou falar, não trata a ansiedade. A ansiedade tem que conhecer como é que funciona a nossa mente, como é que funciona o nosso corpo, como é que o nosso coração funciona, os nossos pensamentos. É saber como é que a gente aprende as coisas, saber como é que a gente controla um pensamento, como a gente respira, sabe? É prático. Tratar a ansiedade é prático. Se você der pílula, ok. Só que você vai deixar a pessoa já, né? Aí você até consegue aprofundar. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não tem que anestesiar, a gente tem que matar as dorzinhas aqui no peito. Aprender a lidar, a brincar com elas, a brincar. Porque o que é a terapia? O final de uma terapia que não existe, mas o que seria o final de uma terapia? Bom, eu sei que funciona mal em mim, isso também funciona mal. Mas eu vou aprender e eu vou fazer o que dá, né? Vou aceitar também o que é ruim em mim. Então, nesse momento, é importante entender por que a pessoa ela se assusta. Primeiro, porque, como assim? Tá me chamando de infantil? Isso já é uma grande neura, né? Porque eu tenho alguns comportamentos infantis que eu adoro. E aprender a gostar do que é infantil na gente também. Que é o lado bom da criança interior, né? Tem alguns que eu adoro, que não me provocam prejuízos, né? Os outros que me provocam, sei onde estão. E aí eu consigo dominá-los, porque senão eles me dominam, né?
Depois, a gente tem que perceber que esse sujeito, ele vem com que a terapia, principalmente a psicanálise, fala muito por aí, né? Que os pais são isso, a mãe é aquilo, e eu acho tão errado a gente utilizar, né, a mãe, o pai, não, é a humanidade. O que eu faço aqui para a Monique reverbera, né? Se eu trato a Monique bem, isso reverbera bem, ok? Então, outra coisa, ninguém fala, meu filho, o que o filho provoca numa mãe, né? Provoca um coisa no pai, no homem. O que esse filho traz para essa relação? Então, a gente precisa entender que não é um apontar, muito pelo contrário, é um harmonizar, né? Um harmonizar, onde esse próprio desenterrar aí de como eu aprendi a coisa, por que eu reajo assim, por que eu não consigo não reagir? Porque eu falo muito alto, porque eu gesticulo tanto, eu gesticulo, e tenho os meus motivos. Mas gesticular não está me atrapalhando até agora. Mas vamos supor que eu precisasse fazer uma live sem essa informalidade, precisasse ficar numa bancada de jornal. Essa comunicação não verbal, gente, também diz muito quem a gente é e o tipo de criança que a gente foi. A Lisa colocou um trecho aqui que eu achei maravilhoso, que é justamente esse lidar com a criança interior, que é o seguinte: é preciso sensibilidade e cuidado para não trazer a criança interior do sujeito e colocá-la no colo do adulto vulnerável a tratar de uma criança. A gente trata primeiro o adulto para trazer a criança, não é as feridas da criança para tratar o adulto. A gente trata um cognitivo, o que é o cognitivo, né? A capacidade da gente aprender, absorver. Então, a gente coloca esse adulto em estado de segurança e calma. Porque, assim, como é que eu vou falar de criança? Vamos supor que você perdeu o emprego, perdeu o marido, você está sendo processado por vizinho, tudo ao mesmo tempo. Tem a Covid, você está com ansiedade, o mundo está caindo na sua cabeça. Como é que a gente pode falar de criança interior? Sabe, o cara que quer resolver as coisas agora, é preciso ouvir essas necessidades, é preciso abrir vieses, é preciso, às vezes, ensinar ele a acalmar, parar essas arestas, que aí ele abre um cognitivo onde ele vai participar, ele vai começar a se auto-investigar. Tem muitas meninas que chegam em clínica e falam, eu perdi fulano e minha vida acabou. Minha vida acabou, agora eu não sei o que eu vou fazer. Por favor, como que eu esqueço? Como que é passar isso? E aí, como é que acontece a criança inteira? Que é a criança gritando, né? Sempre que alguém está gritando, chorando, dramatizando, né? E aí eu preciso o quê? Trazer segurança, levantar a autoestima dessa pessoa, falar muito mais sobre amor do que sobre criança interior, né? Levar ela para os desejos reais dela. Ou seja, Monique, estamos bom? Eu tô aqui, não. Agora. Então, a gente vai levando esse adulto para esse estado cognitivo saudável, minimamente saudável, para a gente poder aprofundar. Porque se a gente faz isso antes, é isso, eu entrego uma criança e ela vai perceber, então a culpa é da minha mãe, aí vem a revolta. Então eu perco tudo porque é culpa da minha mãe, porque é culpa do meu pai, porque não me trataram como eu devia, porque faltou. É muito complicado aí, porque talvez você deixe uma pessoa revoltada com a mãe, com a família, enquanto é desnecessário e não cura. O que cura a gente entendendo essa responsabilidade do adulto agora. É nós que seguramos essa criança
e que balançamos essa criança, né? Ó, que lindo. Agora, Olisa, me diz uma coisa. A gente tendo que lidar, né, quando a gente começa esse processo terapêutico de cura, a gente tem que ir com o corpo e a mente abertos. Porque a gente vai encontrar nesse processo muita dor. E tem muita gente que não gosta de sentir dor. E por isso evita se curar. Não há cura sem dor, a verdade é essa. A gente precisa sentir, no fundo, que está nos matando por fora. Que nós somos, para tentar entender qual é a origem da nossa raiva, da nossa mágoa, e poder curar isso num longo processo terapêutico. Para quem quer iniciar essa cura, mas ainda está relutante porque tem medo de mexer em trauma, tem medo de mexer num passado que, teoricamente, essa pessoa deixou para trás. Mas ela precisa iniciar esse processo de cura. Como ela deve procurar? Quem ela deve? Qual é o momento? Existe um momento para que ela procure um profissional, para que ela lide com esses traumas? Como é que funciona essa inicialização? Então, na verdade, o ideal seria que quando está tudo bem, eu não estou tendo prejuízo, eu já procure. Aí percebendo que a terapia, ela não fala só sobre nós, ela fala sobre o nosso ambiente, ela fala sobre política, ela fala sobre a morte, sobre a vida, porque imagina que a gente tem várias fases, né? Então, a dor de quem está casado, de repente, é ser traído. A dor de quem está solteira é não ter casado. A dor de quem casou e não querer mais casar, mas ainda assim querer alguém, né? A gente só vai mudando as dores. Então, o ideal é procurar antes que tenha prejuízos. O que é prejuízo? Eu não estou conseguindo sustentar o meu trabalho. Eu estou me dando muito mal nas minhas relações. Poxa, eu grito com o outro, eu percebo isso, mas eu não consigo controlar. Outra coisa que é muito fluente, assim, é esse estado de inadequação. E esse é bem perigoso, e esse é mais atual. E é mais atual por quê? Porque a gente acredita nessas individualidades, que tem gente feliz, a gente acredita que a gente vai chegar e vai ser feliz para sempre. Quando a gente conseguir tal coisa, é mentira. A gente vai precisar de outras. Né? Essa utopia e a terapia relacionada para perder isso, mas de forma positiva. Por quê? Porque na vida você pode não ter muito pouco, existe dois. Ou seja, se você não tem paixões, você murcha. E a mulher, ela está sofrendo muito isso, porque eu atendo muitas mulheres que falam assim, Lisa, como é que faz para eu ser mais feminina? O cara reclama, mas também você parece homem, você não é feminina. Mas me diga, Monique, me diga se dá para a gente agir sempre feminina, se a gente está o tempo todo com o escudo levantado, cuidando do nosso lar, cuidando do nosso dinheiro, cuidando da estrutura. Então, elas ficam muito culpadas. Eu falo, olha, não tem jeito, você só avisa desse jeito, que esse é o horário de você ser homem, no horário de você ser mulher, você vai ser feminina. É muito difícil eles compreenderem também que a gente entrou numa era agora que é relacionados, né? Eu preciso me sustentar, o carinha lá também precisa sustentar. Então, a gente vai quebrando esses medos, essas crenças. E uma coisa muito importante, está vindo aí inteligência artificial, né, gente? É que a gente não está sabendo muito bem lidar com isso. A gente está com medo, né? E é tão fácil a gente compreender que não tem nada para fazer. Perceber como é que isso pode entrar na minha vida,
até onde pode entrar, até onde eu acho saudável. E, naturalmente, as coisas vão se encaixando. Ninguém vai parar na tecnologia. A gente está aqui usando. Então, o meu conselho, assim, mais legal é perceber. Será que eu quero? Porque depois dos 40 é inevitável, tá? A gente não precisa pedir, não. Mas antes disso, será que eu quero ter todos esses prejuízos antes de me cuidar? Então, uma pergunta bastante importante. Ou eu quero chegar nos 40 já mais poderosinha. E quando eu falo poderosa, não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. Muito pelo contrário. A gente conhece as próprias vulnerabilidades. Mas a gente é menos ansiosa e consegue enxergar mais maravilhas no meio desse caos É que é outra viver, né? pegada, né, gente? É outra pegada, é outro ciclo. É outra A gente pegada. já passa por tanta coisa. Quando a gente chega nos 40, a gente tem mais um equilíbrio. Aliás, é aos 40 que a gente sabe o que a gente quer e o que não quer na vida. Não é aos 20, não. Exatamente. Não é aos 30. Exatamente. Aos 30 a gente ainda está batendo cabeça, porque a gente não Eu sabe o que quer. É nos acho que 40 você sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece essa virada aí? Ela é muito perigosa, tá? Porque nos 40 a gente pode estar morrendo de depressão, perdido, não sabendo o que fazer. Porque nos 30 eu estava voando. As mulheres nos 30, a idade melhor da mulher. Ela nem é jovem para ser tão idiota e nem quarentona para começar o início da menopausa. Ela sabe, ela tá lá, ela seduz naturalmente. Quando vai virando os 40, mas arrumar um emprego, por exemplo, mas você já tem 40, né? Você tem filhos, né? Você é separada, né? Já entra um monte de coisas que a gente vai sentindo, é só tapar na cara. Depois, para os homens também, tá, Monique? Para os homens também. Então, o que acontece? A gente perde essa vivacidade, esse óculos cor-de-rosa que a gente tem, essa é a realidade. Tá bom? Então, a gente precisa estar preparado para encarar um novo jeito de viver. Né? Se você ficava acordada a noite toda na balada, provavelmente agora você não vai todo final de semana, você tem o horário certo, você nem vai. Você vai ser um aniversário de alguém importante. Exatamente. Você nem vai. Você quer balada? Tá doida? Não, não tem condições. Ai, gente, vocês entendem como tratar essa criança, encarar essa criança? Esse processo de cura é importante para que quando vocês cheguem aos 60, 70, sejam um pouquinho bem resolvidas. É muito importante esse caminho. Começa nos 40? Não, pode começar nos 20. Eu tenho amigas que fazem terapia desde os 15 anos. Elas hoje estão com 40 junto comigo. São pessoas modificadas, transformadas, com outra mentalidade, né? Então, nunca é tarde para a gente procurar ajuda, procurar a cura emocional que começa nessa criança interior que a gente carrega. Lembrando que o arroba da nossa coautora é psicanalisa.human. Muito Exato. bem. E a Lisa, só para lembrar vocês, está em criança interior e TDAH. Deixa eu ver se o TDAH está aqui comigo. Tá. Ó, que linda! Então, ó, as duas antologias estão no canal da Amazon, a venda digital na Amazon e físico na Wiclap. Já segue a nossa coautora, @psicanalisa.uma. Eu vou botar ela como colaboradora aqui. Já segue ela lá para que vocês possam acompanhar mais o trabalho dela, que é lindíssimo. Aliás, um feed maravilhoso, várias dicas, postagens importantes sobre saúde mental.
e muito mais. Lisa querida, mais uma vez, obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Obrigada, Nick. Volte sempre. Obrigada. E esse ano, eu acho que eu vou precisar ir ao Rio em junho. E aí, inclusive, eu lembro que você me falou da feira, né? A Bienal vai ser em junho. Então, mas eu tenho que ir depois do dia 6 ou do dia 10, porque vai ter uma exposição aqui do TEA, sobre o TEA, e eu quero comparecer. E aí a gente se vê, viu? Eu tomo um café, pelo menos. Manda mensagem quando estiver aqui no Rio pra gente ver, tá? Vamos sim. Obrigada, Beijo. meu amor. Obrigada a você. Beijo. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que já já eu volto com mais bate-papo sobre saúde mental.